Boa noite. Inframérica confirma a devolução de operação do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante. Apesar da decisão, o pedido da empresa ainda precisa ser analisado pelo governo federal. Prefeitura e Estado não deverão ter ônus. Para quem tem voo saindo ou chegando no Rio Grande do Norte, a empresa confirmou que vai continuar operando o aeroporto até a transição para um novo contrato. E você vai ver ainda, o gancho de Igapó foi interditado hoje pela manhã. O trânsito na região está sendo desviado. O bloqueio é parcial e é destinado à construção de um viaduto. A nossa entrevista hoje aqui no estúdio é com o vereador da cidade de Natal, Ranieri Barbosa. Hoje é quinta-feira, 5 de março de 2020 e o Band Cidade começa agora. A Inframérica anunciou hoje que vai devolver a concessão do Aeroporto Internacional Governador Aloysio Alves, localizado no município de São Gonçalo do Amarante, na região da Grande Natal. Essa devolução será feita ao governo federal. Se a devolução do aeroporto de São Gonçalo do Amarante ao governo federal for aprovada, será aberto um novo processo de licitação e a administração do terminal será transferida para uma nova empresa. A Inframérica calcula ter investido cerca de 700 milhões de reais em obras de infraestrutura no aeroporto e já informou que entrará com um pedido de indenização. As atividades no aeroporto não serão afetadas. A Inframérica garantiu que as operações do terminal serão mantidas até a escolha da nova empresa que passará a administrar o aeroporto. Então nada muda na operação do aeroporto do curto prazo. A gente escutou falar que ia fechar o aeroporto. Não tem nada a ver com isso. O aeroporto vai operar normalmente, sem impacto nem para o passageiro, nem para o turismo, nem para os funcionários, até a data que a gente entregue a chave para o novo operador. Entre as justificativas para a devolução do terminal está o baixo tráfego de passageiros. A expectativa da empresa para 2019 era de que o terminal Potiguar movimentasse 4,3 milhões de passageiros, mas o fluxo registrado foi de 2,3 milhões de pessoas. A segunda é que a tarifa do aeroporto é a menor de todos os aeroportos do Brasil. Tem uma referência, nós recebimos 35% menos dos aeroportos da mesma categoria e depois somos o único aeroporto que administra a torre de controle, que também é deficitária. Por exemplo, a torre de controles administrada pela Força Aérea ou pelo Infraero tem uma tarifa 4 vezes maior que a tarifa que a gente recebe pela torre. O aeroporto Potiguar foi o primeiro aeroporto do Brasil transferido para a iniciativa privada em 2011 e o primeiro aeroporto federal a ser construído do zero pelo setor privado. Infelizmente, todos os aeroportos tiveram a mesma queda de demanda, só que as regras do contrato de concessão de Natal, por ser a primeira concessão, são muito rígidas e a gente não consegue viabilizar o aeroporto a partir da queda. A decisão da Inframérica foi comunicada oficialmente ao governo estadual e à Prefeitura de São Gonçalo do Amarante na manhã de hoje. O governo lamentou a decisão da empresa e informou que vai se reunir no início da próxima semana com o Ministério da Infraestrutura e a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, para tratar do assunto. Venhamos e convenhamos, é surpresa para quem? A Inframérica, a empresa que tem como um dos grandes sócios uma empresa argentina, é surpresa para quem a Inframérica devolveu o aeroporto de São Gonçalo do Amarante. A Inframérica descobriu hoje o que a gente já sabia há muito tempo, comprou o gato por lebre. O aeroporto de São Gonçalo do Amarante foi superdimensionado. Políticos, e você sabe bem quais, enalteciam o aeroporto de São Gonçalo do Amarante e há muito a gente já dizia aqui que ele estava superdimensionado para a realidade presente. O aeroporto foi erguido para 50 anos. E agora, quem vai pagar a conta? Eu e você. Porque embora o governo do estado e a Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, eles estejam teoricamente isentos de pagarem, de terem um ônus, por outro lado, o consórcio Inframérica já disse que vai cobrar um ressarcimento do governo federal. E esse dinheiro vai sair de qual bolso?
do meu e do seu. A Inframérica investiu 700 milhões de reais no aeroporto de São Gonçalo do Amarante. Não retirou esse investimento. Esperava 5 milhões de passageiros. Está pela metade. E ainda está muito. O aeroporto foi superdimensionado. E agora a conta é paga por nós, lamentavelmente. E com um detalhe, vai ser feita uma nova licitação. Será que vai aparecer alguém para novamente, quem sabe, comprar gato por lebre? Atenção, motoristas. O gancho de Igapó foi interditado hoje pela manhã. O trânsito na região está desviado. O bloqueio é parcial e é destinado à construção de um viaduto. A obra faz parte da primeira etapa de construção do complexo viário do Gancho, previsto para ficar pronto dentro de 2 anos. As obras do complexo viário do Gancho do Igapó, na zona norte de Natal, devem ser concluídas em 2 anos. Enquanto isso, será preciso muita paciência dos motoristas ao passar no local. A gente espera que o fluxo melhore e tudo, né? Tanto zona norte quanto zona sul, para que seja favorável para as pessoas poderem circular melhor. O benefício vai ser grande para os motoristas que passam por aqui todos os dias. Depois que fizer esse complexo aqui, vai ficar mais viável, né? Sem essa parada de sinal, entendeu? Aí vai ficar bem melhor, né? Essa é a nossa expectativa. De acordo com o chefe do Serviço de Operações do DENIT, nesta terceira fase, que deve durar 1 ano até a conclusão, será construído um viaduto sobre a BR-101 e a Avenida Tomás Landim. O maior impacto para a população vai ser durante esses 12 meses em que a gente conclui a execução do viaduto sobre a pista principal. Viaduto concluído, o tráfego volta a circular aqui pela Tomás Landim normalmente e sem a necessidade de semáforo. Logo em seguida, após a conclusão, será iniciada a 4ª etapa do complexo viário. Aí contempla a execução dessa rotatória em nível e de um túnel. Com a interdição a partir desta quinta-feira, a Avenida Tomás Landim só poderá ser usada para veículos oficiais, como carros da polícia, ambulância e transporte coletivo. E os demais veículos, eles vão ter que usar as vias alternativas. Temos vias aqui paralelas a Tomás Landim. Quem vem no sentido Natal ao aeroporto, temos a Henrique Dias, a Santa Luzia, né, que faz, aliás, Ponte Nova, que faz esse desvio daqui, com só o sentido. Quem vem no sentido contrário, aeroporto centro, vai ser desviado por rua paralela, né, pela Santa Luzia e dessa forma fugindo aqui deste fluxo. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Ezequiel Ferreira, do PSDB, anunciou em plenário, durante a sessão ordinária de hoje, os nomes dos parlamentares indicados pelas bancadas e blocos parlamentares para a composição da comissão especial que vai analisar o mérito do projeto de emenda constitucional da PEC, da reforma da Previdência Social do Governo do Estado. Tanto para votar o relatório e depois encaminhar ao plenário para a votação final da matéria pelo conjunto dos deputados. Os nomes escolhidos foram deputado Souza Neto, do PSB, George Soares, do PL, que é o líder do governo, Albert Dixon, do PROS, Dr. Bernardo, do Avante e Raimundo Fernandes, do PSDB. A comissão será instalada na próxima segunda-feira e logo em seguida estará reunida para eleger o presidente e o vice-presidente do grupo de trabalho. E o presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, da FEMURNE, José Leonardo Cassimiro Naldinho, defendeu que a adesão dos municípios à reforma da Previdência enviada pelo governo para votação na Assembleia Legislativa seja opcional. O prefeito Naldinho entende e esteve com o presidente da Assembleia, deputado Ezequiel, e sugeriu que a reforma, quando aprovada, inclua um artigo no qual defina como facultativa a inclusão dos municípios nas novas regras de aposentadorias e pensões. Observemos vários aspectos da questão da PEC da Previdência. Esse último, por exemplo, os prefeitos querem ficar com o direito discricionário de estarem ou não na PEC da Previdência. É a forma mais confortável. Cada um faz como quer. Por outro lado, a Assembleia Legislativa, o deputado Ezequiel, vai colocar em plenário, mas aí a maioria definirá. No outro aspecto, na outra frente, a formação da comissão especial, uma comissão eminentemente governista. Portanto, a expectativa é que o projeto originário do governo do estado prospere nessa comissão especial, mas ninguém se engane. Terão muitas discussões, muitos debates, muitos embates e emendas. Naturalmente,
como é próprio da Casa Legislativa. E os professores do Rio Grande do Norte aprovaram, na última quarta-feira, uma greve por tempo indeterminado na educação do Estado. A principal cobrança é o reajuste salarial de 12,84% do piso nacional do professor. Representados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o SINT-RN, os professores não aceitaram a proposta do governo do Estado. Na Escola Estadual Valfredo Gurgel, em Candelária, a direção já aderiu à greve. Hoje tivemos uma reunião com os professores, eles aderiram, comunicamos aos familiares, aos alunos e vamos esperar agora uma decisão para a semana que vem. Na proposta apresentada pelo governo, o reajuste de 12,84% seria parcelado. Não podemos abrir mão do piso nacional, que é 12,84%. Não podemos abrir mão do 12,84%. E queremos que tudo aconteça dentro de 2020. Tanto o parcelamento, se for parcelado, o parcelamento do pagamento do piso e o retroativo a partir de janeiro, também dentro de 2020. De acordo com o diretor do SINT, até a próxima semana, um levantamento parcial será feito. Os pequenos, como não tem essa proposta de ir para a escola e depois retornar para casa, então sexta-feira conversar com os pais dos pequenos, do 1º ao 5º ano, e depois dessa conversa nós vamos fazer uma avaliação dessa greve em uma assembleia segunda-feira pela manhã. Em nota, a Secretaria Estadual de Educação afirmou que aguarda a apresentação por parte do sindicato de uma contraproposta para que uma nova reunião ocorra nos próximos dias. Há um aspecto político e um aspecto administrativo nessa greve dos servidores, nessa greve dos professores. O aspecto administrativo, o prejuízo enorme para os alunos. O aspecto político, o prejuízo enorme para a governadora Fátima Bezerra. É uma greve por tempo indeterminado da categoria da qual é originária e gerada esta greve pelo sindicato integrado pela governadora. Há um aspecto, a reivindicação dos professores é legítima. O piso nacional do professor é lei. E não se discute o cumprimento dele. E a gente confere agora a previsão do tempo para todo o Nordeste para amanhã, sexta-feira. As informações são da Somar Meteorologia. Olá, boa noite a todos que nos acompanham. A chuva vai ganhando força sobre a região nordeste do Brasil. Além da zona de convergência intertropical, comum durante esta época do ano, tem a aproximação de novas áreas de instabilidades que dão força a essa chuva e já nesta sexta-feira. A semana vai terminar com chuva em toda a região nordestina, ainda em atenção aos altos volumes, que não devem ser registrados apenas no sul da Bahia por conta da aproximação das novas instabilidades. Mas tem chuva volumosa no Rio Grande do Norte, no Ceará, no Piauí e também no Maranhão. Mas, de modo geral, serão pancadas rápidas e intercaladas com períodos de sol e ainda calor. Pela manhã, mínima já na casa dos 24 graus, logo durante as primeiras horas do dia. No período da tarde, continua esquentando, temperaturas máximas que passam facilmente da casa dos 30 graus. Durante a sexta-feira em São Luís, pode chover, máxima de 30 graus. Teresina faz mais calor, mesmo com as pancadas de chuva. A máxima deve chegar aos 35 graus. Natal e Aracaju, com termômetros na casa dos 32 graus, lembrando, também com pancadas de chuva. No próximo bloco, a gente volta a falar sobre política, porque o PSL suspendeu 12 deputados federais, inclusive o deputado federal General Girão. Em um minuto, a gente conta os detalhes para você. De volta com o Band Cidade, indo já direto a Brasília, conferir as notícias do dia do Congresso Nacional. Quem traz as informações para a gente, Fernanda Martinelli. Boa noite para você, Fernanda. Olá, boa noite, Ana Ruth, boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Estamos de volta nesta quinta-feira aqui direto do Senado da República, onde ontem foi instalada a comissão mista que vai tratar da reforma tributária. Essa comissão vai contar com a participação de 25 deputados e 25 senadores e esses parlamentares vão debater mudanças nas cobranças dos tributos do nosso país. Quem conversou com a nossa reportagem falou sobre a expectativa do colegiado foi o presidente da comissão que vai tratar sobre o tema, o senador Roberto Rocha. O governo já apresentou diversas propostas, eu mesmo já acolhi algumas em meu relatório aqui na proposta do Senado.
o governo vai apresentando conteúdos. O fato do governo não ter apresentado uma proposta formal foi combinado com o Senado Federal, porque senão, em vez de 2, teriam 3 propostas. E aí complicava muito mais para poder equalizar um texto só. E entre os integrantes dessa comissão, Ana Ruth, quem vai estar presente é a senadora Zenaide Maia, do nosso estado. Ela também falou sobre os trabalhos da comissão e a sua visão em relação à cobrança de impostos no país. Primeiro tem que ter uma tabela progressiva, que o mundo todo, os países da OCDE faz. Aqui, um trabalhador que ganha menos de R$2.000 paga imposto de renda, que não é renda. Isso é sobrevivência. E o que ganha menos de R$5.000, R$4.990 e poucos reais, paga 27,5% de imposto de renda. E o que ganha 150, 200, os mesmos 27,5%. Países decentes que defendem o social, que defendem a inclusão, chega a cobrar até 50% de quem ganha um salário alto, que isso é o que é justo. E uma última informação é de que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, aceitou o pedido do PSL de suspender 12 parlamentares, 12 deputados, das suas atividades legislativas. O PSL já vem sofrendo uma crise desde o ano passado por conta de divergências dos seus integrantes e essa decisão de Rodrigo Maia foi divulgada no Diário Oficial da Câmara dos Deputados ontem, quarta-feira. Entre esses 12 parlamentares que não vão perder o mandato, mas vão perder o direito de exercer funções em comissões, por exemplo, está o parlamentar do nosso estado, Eliezer Girão. De Brasília, Fernanda Martinelli, para o Band Cidade. Obrigada, Fernanda. O deputado federal General Girão, eleito pelo PSL, está no primeiro mandato. Ele é aliado do presidente Jair Bolsonaro. Portanto, a passagem do PSL já está praticamente vencida. O deputado Girão vai para o Aliança pelo Brasil, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, uma legenda a ser criada. O problema, o travamento, está na tentativa do deputado Girão de conseguir a autorização para deixar a legenda pela Justiça Eleitoral e assim não correr o risco de perder o mandato. No próximo bloco, eu converso aqui no estúdio com o vereador da cidade de Natal, Ranieri Barbosa. É daqui a pouco. Eu aguardo você. De volta com o Band Cidade. Eu recebo aqui no estúdio o vereador da cidade de Natal, Ranieri Barbosa, do Avante. Vereador, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, aqui é o Band Cidade, é um prazer estar de retorno aqui. Vereador, falar sobre plano diretor, o projeto ainda não chegou na Câmara Municipal, mas já tiveram discussões sobre e o tom foi levado, inclusive, pelo prefeito Álvaro Dias. O senhor acredita que há ambiente para a votação desse projeto já nesse primeiro semestre, como quer o gestor? Veja bem, primeiro, o ambiente não é que há ou não, tem a necessidade de ser votado. Agora, da forma que querem, com muita celeridade, não, temos que ter a prudência, não atropelar os termos regimentais e legais, inclusive, da Câmara e constitucionais sobre a lei orgânica do município. Agora mesmo já está tendo a discussão no Concidade que alguns membros que compõem aquele colegiado já discutem que foi extraído do que foi acordado 28 itens propostos entre o Concidade, com a EABINS, com o Plan. É uma discussão que foi extraída e que está sendo a mensagem encaminhada sem essas proposições que foram construídas durante as audiências públicas. E a Câmara, que tem sua prerrogativa maior, e que vai poder emendar, modificar, fazer emendas inclusivas ou supressivas, é uma outra discussão. A cidade tem que se desenvolver urbanisticamente, ambientalmente, socialmente e economicamente. Esses 4 eixos são os pilares do desenvolvimento de uma cidade e que constam no plano diretor. Apesar que eu tenho dito que as EPAs não foram encaminhadas, que a zona de proteção ambiental, que é onde tem o desenvolvimento da Zona Norte, está nas EPA 8 e 9, que é o Rio Doce, o Estuário do Potengi, a margem ali do Mar del Plata, do Conjunto Potengi. Então, sem essa discussão agora, fica parcial o avanço do plano diretor, porque as EPAs não estão regulamentadas nem inseridas, então esse é um ponto. Então eu vejo que temos que ter muita prudência. Recentemente eu vi o secretário Tiago, até no seminário, querer enquadrar a Câmara para provocar que a Câmara tire a obrigatoriedade de votar para fazer um bem à cidade. Vamos fazer o bem votando o correto e no momento certo e oportuno. Podemos votar até
com uma certa célere, se tiver ambiente para isso. E se não tiver, tem que votar cumprindo todas as etapas regimentais. Vereador Ranieri, aproveitando a presença do senhor aqui, semana passada teve um fato que chamou muita atenção e repercutiu muito na Câmara. O recuo do prefeito Álvaro Dias, que autorizou o aumento da passagem, depois ele recuou cancelando. Como foi que o senhor acompanhou esse episódio? O que eu analiso, inclusive, tenho feito vários comentários incisivos na Câmara, que a STTU, a secretária e sua equipe, ela tem tido uma inconsequência de erros e em detrimento da população, que ela trabalha mais a favor da classe empresarial, do setor, do que propriamente dos interesses públicos para a população. É notório dos vetos que tem as leis, eu mesmo já tive alguns vetos, agora mesmo teve o veto do passageiro do transporte de ônibus andar segurado, mas no Uber coloquei uma emenda e foi aprovado. Então, um microempreendedor individual, motorista de Uber, é obrigado a pagar, e que eu acho justo, para que o seu passageiro ande segurado, mas o ônibus não pode pagar. É um contraditório que é uma proteção setúrnia. Eu vi que a STTU virou uma sucursal, uma extensão do próprio Seturne. Esse é um ponto. E o que eu vi? Recentemente o decreto do Uber para pagar aquela licença do alvará de 50 mil era extirpar de uma competitividade que não teria mais Uber na nossa cidade, para favorecer os ônibus. Agora esse aumento intempestivo, descumprindo a lei orgânica, o artigo 125, inciso 3º, que é claro, para ter uma convocação do Conselho tem que estar inserido a pauta e com prévia convocação. Ela, além de ter que convocar após um carnaval, não colocou na pauta a tarifa. Já estaria judicializada, ela descumprindo a lei orgânica, artigo 125, inciso 3º. Então, nós estamos falando de uma irresponsabilidade da secretária, que eu até quero dizer que o prefeito não acompanha, porque não é da competência dele, é da secretaria, e que ele fez o correto. Eu acho que tem que se analisar. Nós temos a segunda tarifa mais alta do Nordeste, sem o aumento, com o aumento teríamos a maior. Onde temos a menor malha viária em termos de percurso e a segunda maior tarifa. Como é que pode, se você anda menos e cobra mais, ainda tem um sistema sem qualidade? Um ônibus com chassi de caminhão, e eu vejo que não tem contrapartida, eles descumprem até os termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público. Como era para o PRAE, eles passaram 2 anos para cumprir, os 74 ônibus novos, que era de 2015, até hoje não cumpriram. Então, é algo que a gente tem que analisar, que se eles estivessem cumprindo o interesse público de melhorar, essas licitações desertas é por falta de interesse de viabilidade econômica, né? Que ganância de poder e de lucratividade, porque Paraíba, João Pessoa, aqui em Recife já tem ônibus climatizado para servir à população e você pode ter uma taxa diferenciada, mas você tem que servir com qualidade. E o serviço de mobilidade Natal é caótico. Você me permite? Eu vi recentemente agora as mães dos alunos do Colégio SEI, que eu achei um absurdo. Como é que os guardas, os agentes ficam multando, dizendo que estão cumprindo a lei pela legislação de trânsito? Concordo. O que ele está oferindo ali, pela legislação, não poderia ter a obstrução de uma avenida, numa avenida, eu diria, de alto fluxo. Concordo. Porém, como é que a instituição tem um alvará e tem um RITU? E se não tem dentro do RITU capacidade para ter estacionamento para a demanda dos alunos que tem? É uma grande verdade. Então, o RITU foi feito irregular. Então, tem que se caçar essa licença da escola. Já que existe, vão prevalecer do bom senso, temos que favorecer aquelas famílias que estão lá e os guardas entenderam, vão deixar aqui uma mão exclusiva para entrar e outra mão fica disponível para o escoamento do fluxo do trânsito. Isso é bom senso. Aí querer a indústria da multa, eu vi no Colégio Marista a mesma coisa, tem lá embarque e desembarque para os transportes escolar, a mesma situação ocorre, fica uma fila imensa de veículos, não pode gerar uma mão dupla. Quando um pai para mais na frente para deixar na calçada, é multado. Gente, isso é aberrante, isso é criminoso. O que a STTU está fazendo não capacita para orientar, que deveria ter primeiro orientação no trânsito. Para segundo, após a prevenção, aí sim, por um infrator, aí ser multado. Aí eles não fazem educação de trânsito, não fazem orientação, só multam. Então é lamentável a gestão dessa secretária que está aí. Vereador Ranieri Barbosa, a informação que a gente tem é que os empresários de ônibus estão fazendo uma verdadeira pressão, porque eles querem agora os subsídios da prefeitura, já que não tiveram reajuste.
O senhor é favorável a isso? O senhor acha que, inclusive porque tem que passar pela Câmara, né? Subsídios, inclusive deles. Porque não adianta ele querer o subsídio. Esses empresários são tão gananciosos, tão vorazes, que só sangram o povo e a máquina pública. E o povo tem que acordar quanto a isso. Porque eu sou favorável do subsídio para o óleo diesel do transporte, do ICMS. Sou favorável ao subsídio do ICSS, que vem reduzir a tarifa. Como também sou favorável ao subsídio para a gratuidade do idoso, do deficiente do estudante, mas que o empresário pague esse subsídio, inclusive de gratuidade, que quando o governo dá um subsídio... É porque eles colocam na planilha deles, não é? Quem paga é o usuário, o trabalhador. Eles não pagam absolutamente nada de contrapartida, só lucram. Certo? E eu não vejo, dizem que estão quebrados, mas todos são ricos, inclusive o presidente é um dos homens mais ricos do Rio Grande do Norte. Mas está quebrada a empresa dele, então feche, meu amigo. É querer enganar o povo, é subestimar a inteligência. É lamentável. Aí eu coloco, o subsídio é favorável para o óleo diesel, como teve para o QAV. Agora, por outro lado, o empresário tem que dar também uma contrapartida de subsídio, não só o poder público. Vereador da cidade de Natal, vereador Ranieri, muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui. Boa noite. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Lembre-se que todas as informações da política você confere no politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Acompanhe agora o Jornal da Band e a gente volta a se encontrar amanhã, às 18h50, aqui na tela da Band. Boa noite para você.